Amém. Diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou filho da perdição, o qual opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Eu peço, amados, que se assentem. É interessante que nessas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, nas duas cartas ele fala de um mesmo assunto, que é a vinda de Jesus. E uma das coisas importantes é estar preparado para a vinda de Jesus. Mas outra coisa interessante é saber que realmente próxima à vinda de Jesus, o anticristo se manifestará. É o que o texto está dizendo com muita clareza. A vinda de Cristo. Paulo faz com muita ênfase, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E o tema dessa mensagem, se Deus assim nos conceder, que ela suba para as redes sociais, é: preparados para Cristo ou para o anticristo? Porque hoje nós temos duas classes propriamente dito distintas, uma preparada para Cristo e outra preparada para o anticristo. Eu vou falar primeiro da classe de crentes que estão preparadinhos na medida, tá, para receber o anticristo. Vale a pena lembrar que o próprio apóstolo João também lhe fala: filhinhos, muitos têm se feito anticristo. Amém? E para pontuar um pouquinho mais o que iremos falar, você não feche a Tessalonicenses, mas dê uma olhadinha no que João vai dizer, aqui pertinho do Apocalipse, nas epístolas. Ele vai falar que é algo também interessante, que tem a ver com aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para ministrar nessa noite. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que venha um anticristo, também agora muito tem se feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, amados, entre todas as evidências, eu creio que a gente vai trafegar um pouco entre esses dois textos, propriamente ditos. Entre todas as evidências da volta de Cristo, ciência se multiplicar, guerra, rumor de guerra, peste, a mais expressiva é justamente: muito tem se feito anticristos.
Observe a colocação, preste bem atenção, que ele fala assim, ó, muitos têm se feito anticristos, no plural. E há uma igreja, mas por que antes de vir o anticristo, o espírito do anticristo já está agindo e fazendo com que muitos sejam anticristos, para pavimentar o caminho para a vinda do anticristo. Então, talvez a pergunta que já está no teu coração é, quem está preparado para Cristo e quem está preparado para o anticristo? Simples, irmãos. Quem está preparado para o anticristo é justamente, que é a primeira coisa que nós iremos falar, é aquele mesmo povo que estavam ali quando Jesus multiplica o pão, transforma a água em vinho, que estava com Jesus só porque ele pode dar. E quando Jesus passa para outra banda do rio, vão todos atrás deles e perguntam, Senhor, onde tu estavas? Onde tu estava? Que estávamos te procurando? E Jesus não responde à interrogação dele e faz uma afirmativa. Vós me procurais por causa da comida, do pão e do peixe. É o mesmo povo. Esse povo, logo mais na frente, quando ele fala, quem não come do meu corpo, da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, foram todos embora. Mas é este povo que está sendo preparado para o anticristo. Pessoas que o seu coração está mais no estômago do que no cérebro. Eu estava observando esses dias multidões preparadas para o anticristo. É só você entrar na internet e ver esses que falam, né? Eu posso ser profeta para a tua vida. Engraçado que o Espírito é tão mesmo, que tem uns que botam até na camisa. Eu posso ser profeta. Oh, irmãos, para eu ser profeta, eu tenho que perguntar se eu posso ser, não é o dom. Como que é isso? Né? Existe assim? É dessa forma que alguém tem que me autorizar a ser? Eu posso ser pastor para a tua vida? Eu posso ser diácono? Ou você é, ou se você não é? E o perfil dessas pessoas? Você pode ouvir todas as profecias deles. Todas elas. É para esse povo que anda que nem filho de cego, que nem famintos atrás de profetas que profetizem para ele só bênção. Eu vi uma mulher num culto, e essa veio até de uma seita, e ele, em vez de falar, olha, você tem que deixar a idolatria e aceitar Jesus, não. Ele provisou uma bênção na vida dela, e ela começou a chorar. É esse povo que está preparado para o anticristo. Esse povo que crê num Jesus que é um supermercado, que é o gênio da lâmpada. Esse povo que quer um pastor que sempre massageia o seu ego, que sempre fala palavras bem doces. Esse povo está preparado para o anticristo. Mas o interessante, irmãos, que são multidões. Em cada lugar desse que tem um falso profeta desse, você não encontra lá meia dúzia, não. Multidões. Por isso Jesus falou. Lá, estreita é a porta que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Larga é a porta, espaçoso é o caminho, e muitos entram por ela. É incrível. Eles estão tão preparados para o anticristo, que eles nem desconfiam, que a coisa está muito, sabe, é só bênção, profecia. Como diz Jeremias, profetizam paz, quando não há paz. Preparados, e vão atrás, e pagam. Eles não querem um pastor que apresente Jesus para ele, porque esse Jesus que o pastor vai apresentar, às vezes ele é contundente. Ele quer um Jesus que o tempo todo só fale coisas maravilhosas para ele, mas esquece que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele faz o bem, mas ele cria o mal. Nosso Deus, ele é completo, ele é perfeito. Ele ama, mas castiga. Ele corrige, ele disciplina. E esse povo está preparado, irmãos. Esse povo não tem jeito. Eles preferem não um pastor que conecte ele com Cristo, não um pastor que faça como Paulo, filhinhos, por quem sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não, ele quer um pastor que já seja
com Cristo. Perfil desses anticristo. Observe o que ele fala. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 4 do capítulo 2 da segunda carta, da segunda epístola aos Tessalonicenses. Irmãos, se você observar alguns pastores, entre aspas, eles estão assentando dentro do lugar que eles chamam de templo, que na verdade o templo somos nós, e eles têm troninho nos púlpitos. Eles se assentam no templo de Deus, querendo parecer Deus. É ou não é? Simples. Buscam para si veneração. Em seus aniversários tem o culto do pastor, de adoração ao pastor. Exigem que sejam venerados. São estes os anticristos. E essas pessoas que estão acostumadas com isso, quando viram o anticristo, eles já estão treinadinhos. Irmãos, compare esse tipo de pastores que buscam essa adoração com quem? Com esses ditadores que tem aí, da Coreia do Norte, da China. É a mesma coisa, irmãos. Homens fracos que querem ser adorados, querem receber a glória que é de Deus, porque são fracos e vazios. O diabo pega homens fracos. Homens que são tão vazios que só conseguem se sentir não sentir plenos, um pouco plenos se forem adorados. E tão vazios de Deus, de autoestima, de tudo que são. Mas é este povo é esse povo que eles querem, os anticristos. Perfil desse povo que segue esses anticristos. Está aqui. Versículo 11. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Para quem, irmãos? Para que creiam a mentira. Para quem, irmãos? Para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes fizeram prazer da iniquidade. Irmãos, é incrível. Nas pregações dele não se ouve falar a palavra pecado e nem arrepender. É só coisa docinha. Deus vai te exaltar, você vai ficar famoso, teu nome vai ser soprado nos 4 cantos da terra, você é um escolhido. É só isso, irmãos. Palavras que massageiam o ego. Na medida que eles querem. Mas por que Deus permite isso, irmãos? Deus permite que um dos castigos de Deus, um dos juízos de Deus é enviar líderes cegos. Observa que Deus permite a operação do erro, porque o camarada olha a Bíblia está dizendo isso. Não, isso aí não. Isso aí a Bíblia está ultrapassada. É assim mesmo, né? Então tá bom. Então, toma para vocês aí. Aí joga no colo dele. Toma. Estão lá adorando. E quando vier o anticristo, tranquilo, irmãos. Eles já estão acostumados a adorar homens que lhe deem algo em troca. Não é verdade? Lhe deem algo em troca. E por isso que o anticristo, quando vier, ao contrário, irmão, será que alguém vai? Não, irmãos, a Bíblia é muito clara. Não aceitar a sua marca na testa ou na mão, não tenha dúvida, irmão. Vão aceitar, sim. Sabe por quê? Porque a idolatria, ela cega as pessoas. Cega tanto que ele lê na Bíblia que é pecado fazer alguma coisa, mas se o pastorzinho dele de estimação falar que não é pecado, acabou. Já não é mais. Pessoas que seguem homens que pregavam contra coisas e hoje pregam a favor. Mas eles não param de seguir esses homens. Incrível, né? O nosso compromisso é com quem? É com a palavra, não com homens. A partir do momento que um pastor ou um líder, ele sai da palavra, ele vai para lá e nós continuamos na palavra. Mas não. Segundo perfil, antes de entrarmos na segunda parte, desses anticristos, que todos adoram construir templos, todos, catedrais. Mas não é isso que o anticristo vai fazer? Aliás, já fizeram um aqui no Brasil e vão fazer outro lá em Israel. Irmãos,
Como é claro a atuação dos anticristos que apareceram na terra. Como é público e notória. Como a evidência da volta de Cristo é gritante. Irmãos, eu fico lembrando da minha infância no Evangelho e ouvindo o que os pastores falavam, e hoje eu vejo na minha cara acontecer tudo o que eles vaticinaram. Tudo que está na palavra, e chega à conclusão: verdadeiramente, Jesus está perto de voltar. Mas só que tem um detalhe: antes que ele volte, o anticristo vai se manifestar, e muitos se perderão. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora que esse homem se levantar propondo benesses, muita gente não vai querer perder. Mas sabe por que não vai querer perder? Porque não estão fundamentados na palavra, somente cauterizada, e eles pensam: oh, não temos saída. É mais ou menos semelhante ao povo de Israel. Faraó vindo atrás, o povo fugindo, né? E quando chegasse na frente do mar, não, vamos voltar lá pedir perdão a Faraó, porque não tem como passar por esse mar. É mais ou menos assim. Não crê no Deus que ele serve, que pode fazer o mar se abrir. Não crê. Pessoas que só esperam em coisas de Deus aqui nessa terra. E Paulo escreveu: se nós esperarmos o Senhor somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pessoas que só crêem num Deus que pode dar coisas aqui na terra: casa, carro, promoção pessoal. Não crê que isso aqui é só um sopro. A vida eterna é o que é mais importante. Então, alguns estão preparadinhos, irmão, treinados. Esse povo que adora pastor, acha normal, irmão. Pastores que no seu púlpito, em cima bebe água de coco, embaixo bebe água de torneira. Estão preparados. Por quê? Irmãos, olha o modelo de Cristo. Jesus, sendo Jesus, ele não se fazia ser adorado, ser maior do que as outras pessoas. Ele aceitava a adoração porque ele é Deus. Mas observe que ele lava os pés do discípulo. Ele mostra para os discípulos que ele, sendo mestre, ele não tinha dificuldade em lavar os pés. Enquanto tem gente que acha que é humilhação fazer uma faxina na igreja, ele lavou foi os pés. Amados, e vamos combinar, os pés das pessoas daquela época não eram igual a gente que anda de sapato e meia, não, irmãos. Os pés do povo daquele tempo, já imagina, né? Pois é. Essa é a diferença. Então, esse povo que acostumou com esse evangelho barato, de autopromoção pessoal, que acha que Jesus morreu na cruz para exaltar pessoas a cargos na igreja, não entendeu nada do evangelho. Agora, se está evidente que a volta de Cristo está próxima, como se preparar? Como se preparar para a vinda de Cristo? E essa parte é uma parte interessante. Uma coisa interessante, amados, que fundamenta essa palavra no que estamos falando. Você volta agora para a primeira carta de Tessalonicenses. Ele vai, olha que coisa interessante que ele vai dizer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo fala para Tessalonicenses. Ele vem dizendo na 4 da vinda de Cristo. Mas no 5, versículo 1, ele diz assim, mas irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessário que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estrais em trevas, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Viu aí? Por que não está em trevas? Porque quem está fundamentado em Cristo, que lê a sua palavra e sabe que a vinda dele será precedida pelos anticristos,
Está percebendo. E está se esquivando. Mas não, irmãos, eles não querem um pastor. Ele não consegue ouvir um pastor que não se ufana, não traz para si. Ah, não, esse pastor é muito pequenininho para mim. Eu quero um pastor que ele dá uma de super pastor, superman, que conta todas as suas graduações. Eu sou formado em PhD disso e mais isso. Ele quer esse tipo de pastor, sabe o que é? Ele não quer um pastor que o tempo todo ele leva o cara para Cristo. Ah, não, tu é muito fraco, cara. Ah, não, tu é muito pequeno. Eu quero um pastor que seja e fala. Eu viajei, eu preguei lá nos Estados Unidos. Como é que é a técnica de persuasão? A paz seja para a igreja. Glória a Deus, louvado seja meu nome. Estava pregando ontem lá em Filadélfia, nos Estados Unidos, e glória a Deus, louvado seja meu nome. Aí eu encontrei com o irmão que estudou lá quando eu fazia pós-graduação na faculdade de teologia. O cara está o tempo todo enchendo a bola dele. O povo, rapaz, aquele pastorzão é bom, rapaz. PhD não sei das quantas, doutor em divindade, viaja o Brasil todo, pronto, já ganhou o coração do cara. Ele não quer um camarada que o tempo todo mostra Jesus, cara, Jesus, você precisa de Cristo. Não querem. Eles querem ídolos para adorar. O ser humano, quando ele não se conecta com Cristo, ele está fadado a idolatrar alguém. É esses que eles querem. Agora aqui está dizendo que nós que estamos fundamentados em Cristo, esse dia não vai pegar a gente de surpresa como um ladrão, irmãos. Jesus vai voltar como um ladrão para quem não está firmado na palavra. Agora, como está preparado? Esse é o ponto alto. Oração, leia a Bíblia. Qual é o ponto alto? Pois é, irmãos. Hoje eu quero destacar uma das coisas mais fundamentais de tudo que eu vou falar aqui. Por causa dessa, algumas pessoas estão com a sua vida espiritual e, andando a 40 na pista com um carro que pode dar 180 por hora. E sabe qual é essa coisa? Antes de falar dela, eu vou falar aqui do que Paulo falou. Não me canso de vos dizer as mesmas coisas, e é segurança para vós. Por causa disso, irmãos, muita gente, pastor, eu começo a orar, daqui a pouco eu paro. Eu queria fazer uma meta de oração que eu orasse o mês inteiro, mas quando eu vi eu já parei. Pastor, eu desanimo que tem hora que eu não consigo entender a palavra. Aí eu fico navegando nos YouTubers, aí cada um fala uma coisa, e no final das contas a minha mente embaralha, e eu desisto, que eu não entendo as coisas de Deus. Né? Pois é. Uma das coisas que mais falta na igreja de hoje se chama jejum. Pastor, eu não consigo orar que eu durmo de noite. Como é que está o teu depósito de jejum? A despensa está cheia? Não. Pastor, eu não consigo entender a palavra, eu não consigo... como é que está a tua dispensa de jejum? Está legal? Não. Irmão, eu tive o desprazer de ouvir um pastor dizer assim, eu nem lembro a última vez que eu jejuei. Olha, irmãos, por que eu estou falando disso? Eu estou dizendo um pastor, tá? Então vamos observar. Se pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, o tempo todo, tudo o que a igreja fazia era jejuando e orando. Tudo. A igreja não fazia nada sem jejum e oração. Atos 14, versículo 23, diz assim, e havendo de comum consentimento, eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos, capítulo 14, versículo 23. Atos 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos dos Apóstolos, irmãos, é o nosso almanaque, como dizia antigamente. Almanaque antigamente, para quem não sabe, quem não é do cabelo branco, era um livrinho onde a mulher encontrava de tudo. Como tirar a mancha da roupa, como fazer um café, era o almanaque.
Então, as mulheres de antigamente tinham um almanaquezinho, compravam na banca de jornal. As mulheres casadinhas de novo, né? Às vezes queria se sobressair, compravam um almanaque. O evangelho é o almanaque da igreja, da noiva de Cristo. Para entrar no céu. E uma das coisas que não pode faltar, mas jejum e oração. Tem gente que quer orar, mas não quer misturar. Irmão, se você não misturar o jejum com a oração, você não consegue. Sabe por quê? Você começa a orar. Primeira coisa que o diabo vai fazer. O quê? Ele vai arrumar alguém para te irritar. Que aí você fica magoado, você fica bloqueado, pronto. Aí tu não consegue mais orar. Você fica privado da graça de Deus. Mas quando você está orando e jejuando, o jejum, ele faz o quê? Ele te quebranta. Ele te quebranta. Irmãos, se eu perguntar, quais duas principais coisas que o jejum faz? Um é entender a palavra. E duas, é ler a Bíblia contra você. Quando você lê a Bíblia sem jejum, você fala, isso aqui é para aquele irmão lá. Isso aqui nunca é para tu. Irmãos. Quando você lê a Bíblia em jejum, aí tu, isso aqui é para mim. Aí tu olha assim, aí já sei, Senhor, sou eu mesmo. Aí confessa. Agora, quando você lê sem jejum, nunca é para você. Nunca a Bíblia está falando para a gente. O jejum, ele acende a palavra, como lança a luz para dentro de nós, mostrando as nossas incoerências, as nossas picuinhas. É isso que o jejum faz. E o que acontece com isso? Quando a gente se quebranta. E quando a gente se quebranta, olha o que a palavra fala. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então, quando você jejua, você lê a Bíblia com o jejum, e ele se acende para dentro de você. Quando alguém vem e chuta a tua canela, aí você fala, eu sou tão pecador. Aí você perdoa com mais facilidade. Quando você não jejua, quando alguém chuta a tua canela, fala, opa, minha canela não, rapá. Eu sou PhD. Não, minha canela não. Vai chutar a canela do irmão Max lá. A minha não. Eu sou autoridade. Né? Aí pronto. Aí fica do jeitinho que o inimigo quer. Aí vai orar, não consegue orar. Sabe por quê? O Espírito Santo não vai dividir o espaço do teu coração com a mágoa. Não vai. Não tem jeito. Vamos lá. Jejum. Às vezes as pessoas não param para enxergar que o jejum, ele vem de Gênesis a Apocalipse. Tem assuntos que você encontra no Velho, não encontra no Novo, ou no Novo não encontra, mas tem assuntos que são, jejum, eu posso chamar que é um fio de ouro que vem lá do início da Bíblia e vai varando a Bíblia toda. E o crente que não entender isso agora, para se preparar para a vinda de Jesus, vai ser um perigo. Porque, irmãos, quando a coisa apertar, alguém já viu uma criança nascer e ficar adulta da noite para o dia? Não, né? Pois é. Crescimento é algo que vai gradualmente. Irmãos, não precisamos buscar crescimento. Por isso que nós estamos todo domingo pela manhã dando o discipulado, porque é a palavra que traz crescimento. Mas vamos lá, vamos dar uma navegada na Bíblia falando sobre jejum. Olha que legal, eu achei tremendo que na live das irmãs, no sábado, elas falaram de jejum. Observe, amados, preste bem atenção. Quando Adão peca e contamina todo mundo, ele pecou por causa de quê? Comer, né? Agora, quando Jesus começa o seu ministério, se preparando para salvar as nossas almas, ele fez o quê? Ele estava em jejum no monte, percebeu? Primeiro Adão, homem vivente, último Adão, espírito vivificante. Olha, você acha que seria uma coincidência? Agora, observe bem, a mesma coisa acontece com quem? Quando Adão, o pecado de Adão não poderia ser chutar o cachorro, sei lá, não podia ser, não, o pecado de Adão foi justamente comer. Agora, quando Jesus jejua, ele começa o seu ministério. Agora, quer mais? Quando Esaú perdeu a sua primogenitura, foi por causa de quê, irmãos? Ele roubou um cavalo? Roubou um cavalo? Não roubou um cavalo? Ele adulterou? Por causa da comida. Irmãos,
O crente que está ouvindo essa mensagem, irmão, que não é minha, se ele não ficar impactado por essa mensagem, ele ora mais um pouquinho, porque eu estou te dando a Bíblia, irmão. Isso aqui não é, como costumo dizer, né, ideias sebastiânicas, não. Isso aqui é a Bíblia que eu te dando, irmão. Que suma eu, que desapareça eu. Porque tem um negócio aí de hoje em dia, que os pastores inventam assim, umas coisinhas que tu não tem na Bíblia, mas, mas o pastor falando de tal, ele é PhD. Então tá. Pegou? Agora vamos mais? Paulo escreve, olha o que Paulo vai dizer aqui, abra por favor, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. O evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Agora, ainda na segunda carta, observe agora 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu estava por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tá? Agora, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que Deus vai te mostrar aí. Não eu. Amados, Paulo está dizendo que está encoberto, né? Agora, observa uma coisinha aqui, quando acontece com Paulo no caminho de Damasco. Paulo, quando ele encontra no caminho de Damasco, isso está em Atos, capítulo 9, quando ele encontra no caminho de Damasco, Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões, mas é chutar contra uma coisa cheia de finco. Delícia que deve ser, né? Deve fincou. Eu já finquei o pé daqueles arames farpados quando era criança, que maravilha, de delícia. Era isso que está dizendo. Agora observa, Deus fala isso para ele, ele cai do cavalo e ele fica o quê? Cego. Aí, o que vai acontecer no versículo 18, ainda no 9. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas e recuperou a vista, levantando-se e foi batizado. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Quando Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele cai do cavalo e ele fica cego. Agora, quando Ananias vai falar para ele, e ora por ele, caíram umas escamas dos seus olhos. Quando Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele foi salvo. Depois, ele está fazendo aquilo que ele vai falar lá em Tessalonicenses, em Filipenses. Operai a vossa salvação com tremor e temor. Agora Paulo começa a operar a sua salvação. Como? Olha aqui, no 9, versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Pegou a visão, irmãos? Quando Paulo encontra os caminhos de Damasco, as escamas não devia. Ele encontrou com Deus, irmão, mas as escamas não teria que cair na hora? Não. Deus fez a parte dele, o Espírito Santo entrou nele e começou a agir. Ele recebeu o convite de jejuar, jejuou 3 dias e 3 noites, e quando Ananias ora para ele, a escama caiu. Está lembrado? Irmãos, quem não sair dessa noite aqui incendiado, por onde ele vai passar, é porque não quer. Que há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, que está correndo nessa noite nesse lugar. E eu louvo a Deus que vocês estão aqui, e louvo a Deus que está sendo gravado, e peço ao Senhor misericórdia, porque, irmãos, eu estremeci com essa palavra. Quando eu vi as irmãs da live, vai falar sobre jejum, eu falei, que legal. Aí daqui a pouco Deus começou a falar comigo isso, me mostrar essas coisas. Irmãos, eu estou te mostrando coisas ao longo de uma Bíblia. Aí Paulo vai dizer lá na frente, em fome e sede, muitas vezes. Em frio e nudez, muitas vezes. Aí ele vai dizer depois, em jejum, muitas vezes. Então ele dissociou quando ele passava fome, frio e sede, e quando ele jejuava. Então, amados, a igreja que vai estar preparada para a vinda de Cristo,
é a igreja que entendeu o poder que ele consegue ter através de uma vida de jejum. Não esse jejum que as pessoas jejuam como se fosse no Velho Testamento. Eu vou jejuar para Deus me dar aquilo. Não, irmãos. O jejum do Novo Testamento. O jejum que não é um sacrifício, é uma ministração. Um jejum que, na verdade, você deve pedir autorização para fazê-lo. Entende? Mas algo que está a seu alcance, para que você não passe por essa terra achando, ai, eu não tenho esse chamado. Isso aí é só para aqueles pastorzão que sobe o monte, que é PhD, que estudou lá, não sei aonde. Não, irmãos. É porque muitas das vezes te faltou você observar essa coisa na palavra. Tem dois tipos de crente. O que entendeu o valor do jejum e aquele que não entendeu a diferença do jejum da nova aliança. Aquele jejum que você não fica... Eu fico observando a ignorância teológica de algumas pessoas, é tão grande que a pessoa fala assim, não, aí fala, entra em jejum de noite. Aí fala, jejum de noite? Não compensa. Eu não vou nem sentir nada. Então ele acha que o jejum, ele tem que sentir, sofrer. Dormindo ele não pode. Pra você ter uma noção como ele não entendeu. Irmão, jejum não é uma penitência. Você vai observar, quando você estuda sobre jejum na Velha Aliança, a maioria das vezes... eles pecaram. Quando você estuda jejum na Nova Aliança, você não vê pessoas que pecaram jejuando. Por que será? Na Velha Aliança, eles jejuavam, geralmente, ou numa batalha, como foi o caso de Neemias, de Esté, mas a maioria das vezes foi para o pecado. Agora, na Velha Aliança, jejuavam quando pecavam. Agora, na Nova Aliança, jejuamos para não pecar. Na Velha Aliança, se matava o sacrifício. Na Velha Aliança, o sacrifício é vivo para matar o quê? A carne. Que coisa legal, né? É muito maravilhoso. Dá vontade de ficar a noite inteira falando de alianças aqui. É isso que a igreja precisa entender para ser uma igreja forte. Não uma igreja que dá igual. Irmão, tem crente por aí, irmãos. Crente antigo, igual coelho, assustado, preocupado. Quem vai ganhar a eleição? Irmãos, aqueles que tiverem entendido que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, nesse tempo de batalha, Ele fará proezas. Essa é a promessa de Deus para nós, essa é a palavra de Deus para nós. A proposta do Evangelho, irmão, não é trazer você aqui para dizer, olha, volte da semana que vem, que eu vou em Israel buscar água, que eu vou orar. Não, irmão, a proposta da igreja, do pastor, é fazer o que Paulo falou, gerar Cristo em você, formar Cristo em você, para que você também seja uma bênção. Não você vir o tempo todo comer pela mão dos profetas da atualidade. E tem pessoa que está se acomodando nisso, como se ainda houvesse classe de pessoas como na lei, né? Na lei tinha profeta, reis, sacerdotes. Não, irmão, na Nova Aliança, a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes, nós somos profetas, nós somos pedra viva, nós somos templo do Deus vivente, irmãos. Ele habita em você, você tem autoridade, você tem ousadia para entrar no santuário, você tem livre acesso através do sangue de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, através de sangue. Ele sofreu coroa de espinho, cuspida no rosto, ele foi espancado, chicoteado, humilhado, para que eu e você tivéssemos acesso. E agora, se eu e você não fazer valer isso tudo, e não viver isso tudo, e não triunfar nessa época, é porque nós não entendemos aquilo que ele deixou para nós. Isso aqui não é uma rasgação de seda, não é para inflar o teu ego, é o que a palavra fala que nós somos. Entende? É o que a palavra diz que nós somos, que tem para nós. Ele morreu a nossa morte, ele sofreu o nosso sofrimento para que eu e você tivéssemos acesso. Mas, se nós não vivemos isso, essas palavras são como palavras ao vento, porque nada faz sentido, só pode entender isso quem estiver nisso. Oração, jejum,
leitura da palavra de Deus, meditação, vigília. Mas volta a dizer, se você fizer uma massa, tiver areia, tiver água, mas não tiver cimento, ela vai dar liga? Pois é, irmãos, o jejum é a liga. O jejum é a liga. Que Deus possa, aliás, Deus pode, né? Que nós possamos entender. Irmãos, medite ainda mais. E eu vou pedir ao nosso editor Flávio que ele acelere essa palavra, porque como eu sei que pessoas serão impactadas, irmãos. A igreja tem que parar de passar vergonha à toa, sem necessidade, irmãos. Parar de sofrer coisas que não é. Irmãos, tem coisas que tem gente sofrendo aqui na terra que não era para sofrer. Sofrer perseguição por causa do evangelho, sofrer calúnia, tudo bem. Agora sofrer de medo de quem vai ser o presidente, isso é uma vergonha, irmãos. Crente preocupado quem vai ganhar a eleição. Como isso se determinasse, irmãos. Entende? Ah, glória a Deus. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Jejum, uma arma poderosa que está esquecida. Se a igreja de hoje jejuasse como a de antigamente, irmãos, o Brasil estaria diferente. Estaria diferente. Mas hoje, infelizmente, as pessoas... É outro nível, irmãos. Não é mais aquele nível mais de você... Ai, eu vou jejuar um pão com manteiga. Ai, eu vou jejuar um pão com queijo. Não, irmãos. É você olhar para a comida assim. Ué, parece uma pedra. Não é pão com queijo. Parece uma pedra. Cadê minha fome? Porque jejum, irmãos, não é penitência. Jejum é quando a palavra começa a entrar em você e te encher tanto que você não quer. Está tão gostoso que dá hora de comer e você... Ai, essa paz. Tu não quer, é diferente, irmãos. E muita gente não conhece isso. Porque na mente deles, jejum é a penitência. Jejum é passar fome. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos deu esse acesso glorioso. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos utilizar, ó Pai, todas essas armas que Tu nos deste para vencer, ó Pai, ó Senhor da glória, para que nós possamos em tempos de crise, de escassez e de batalha, sermos um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, ó Senhor da glória, e ganhar almas, ó Deus, Seu nome ser glorificado em nossas vidas, ó Pai. Senhor, que as escamas dos olhos de muitos caiam, ó Deus, toda honra, glória, adoração sejam para Ti, Senhor. E aqui pertence a honra, a glória e o louvor, ó Pai. Ó Deus, continua, meu Senhor da glória, a avivar a Tua igreja, porque eu sei, meu Senhor da glória, que Tu vem buscar uma igreja santa, pura e imaculada como a Virgem. Eu sei, meu Senhor da glória, que é tempo de avivamento, e que a Tua palavra é fiel e verdadeira, e que irá se cumprir, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo isso, nós cremos na Tua vitória, nós cremos no Teu renovo, e sabemos que tudo podemos em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém.